Olá amigos, 14 de junho de 2012, a voz do Brasil pela vida. Triste notícia hoje. Faleceu Dom Luiz Bergonzini, arcebispo emérito de Guarulhos, aqui em São Paulo, e um grande combatente da causa da vida, um verdadeiro varão de Cristo, um bispo que efetivamente orgulhava as fileiras católicas, que orgulhava efetivamente a hierarquia da Igreja Católica e que era uma verdadeira inspiração, um grande exemplo para todos aqueles leigos que estão conosco nesta luta constante e permanente contra as tentativas de desacralizar, de relativizar, de negar por mudanças da lei e por decisões judiciais a inviolabilidade da vida humana desde a fecundação e a causa da família brasileira. Contra o aborto em qualquer circunstância. Sempre o aborto é um assassinato. Sempre o aborto é contrariar a vida e os desígnios e o mandamento de Deus. Não matarás. Dom Luiz Bergonzini foi um dos prelados brasileiros que, por ocasião do último pleito eleitoral presidencial, opôs-se claramente, sem meias tintas, com todas as palavras necessárias, publicamente, à posição abortista sabidamente adotada pela então candidata presidencial, senhora Dilma Rousseff, hoje presidente da República. E se ele não assinou o manifesto, assinado por 3 outros prelados, aquele da Comissão Regional Sul da CNBB, ele foi, no entanto, a figura mais ativa sob o ponto de vista público, sob o ponto de vista das manifestações públicas, da presença pública, do ativismo executado a partir daquela decisão e daquela ação, infelizmente só de uma parte dos bispos brasileiros. E acabou sendo detentor, sendo distribuidor desses folhetos. Em toda a sua atividade pastoral, fazia questão de deixar muito clara a posição pró-vida do povo brasileiro e da Igreja, e sofreu uma apreensão injusta e ilegal naquela ocasião dos panfletos que estavam em seu poder para distribuição na sua área de atuação, mediante uma decisão judicial profundamente questionável que acabou sendo anulada, como já comentamos aqui, tanto tempo depois, anulada já no ano de 2012, fato que comemoramos exatamente na praticamente última aparição pública de Dom Luiz Bergonzini, que ocorreu na manifestação que realizamos, no ato público que realizamos na Praça da Sé e na Praça João Mendes, aqui na capital do estado de São Paulo, culminando por acompanhar Dom Luiz Bergonzini à sede do Fórum Civil João Mendes Júnior, onde ele protocolou uma ação reparatória de dano moral contra a famigerada entidade denominada Católicas pelo Direito de Decidir, uma entidade abortista que, portanto, de católica não tem coisa alguma. Dom Luiz Bergonzini era assim, era um leão da fé, era um notável varão de Cristo, como eu disse, era uma verdadeira inspiração para todos nós. Então diga algum recado para a juventude para que continuemos nessa militância profética contra o aborto. Olha, o Brasil de amanhã depende de vocês hoje. E o Brasil será um país que respeita a vida se vocês lutarem a favor da vida hoje. A gente bota muita confiança em vocês, o jovem sempre tem muita força, muito entusiasmo, e esse entusiasmo, essa força é necessária, é importante na defesa de uma causa como é hoje a causa da vida. Amém. Então estamos porque naquela ocasião, embora ele tivesse passado por um procedimento cirúrgico, sabíamos que ele tinha passado por um procedimento cirúrgico relacionado a marca-passo cardíaco, ele se apresentou com muito boa disposição e muito boa aparência lá na Praça João Mendes. Muito nos surpreende que tenha ocorrido esse desenlace tão repentino. Estava internado na UTI do Hospital Estela Maris já há várias semanas, mas confiávamos ainda em sua recuperação. Não podemos chorar e nos queixar. Temos de compreender os desígnios de Deus e temos de levar
a imagem, a figura, a história de vida de Dom Luiz Bergonzini como um verdadeiro exemplo para nós, principalmente os leigos, que estamos nessa luta sem quartel pela vida, pela sacralidade, pela inviolabilidade da vida humana em nosso país. Eu escrevi num texto recente comunicando a morte de Dom Luiz Bergonzini, cujo corpo deve estar logo mais a ser sepultado lá na Catedral de Nossa Senhora do Imaculado Coração, no centro de Guarulhos, que na casa do Pai está escrito que na casa do Pai há muitas moradas, e certamente uma delas reservada a esse grande combatente, a esse grande leão católico, a esse grande prócer cristão, ilustre varão de Cristo, que é Dom Luiz Bergonzini. Façamos dele o nosso exemplo e a nossa inspiração. O governo brasileiro continua a trabalhar contra a vida no país. Agora a notícia de que o Ministério da Saúde vai adotar práticas do tipo que adota em relação à questão das drogas, chamadas de redução de danos no que toca ao aborto. Então o que é que vão fazer? Apesar do aborto ainda ser um crime no país, sabemos que tentam retirá-lo do Código Penal, mas apesar de ser um crime ainda no país, o governo brasileiro, a título de redução de danos, da mesma forma como distribui os kits drogados para os consumidores de drogas, especialmente os consumidores de drogas injetáveis, na alegação de que essa distribuição por parte do governo acaba reduzindo a contaminação por doenças infecto-contagiosas, está por estabelecer um programa de orientação às mulheres que pretendam abortar. Orientação não é para que elas mudem de ideia, não uma orientação cristã, que seria no sentido de demovê-las do propósito da prática ilícita, do propósito de chacinar uma vida que é conduzida no seu ventre e ampará-las com todo o apoio possível do Estado e da família para que possam levar a bom termo a gravidez, levar ao final a gravidez e, quem sabe, não desejando ficar com a criança, oferecer essa criança, depois de vir à luz, à adoção. Não é isso. São orientações voltadas, se não conseguir a estrutura governamental da saúde demover a pessoa de fazer o aborto, para praticá-lo de forma segura. Ou seja, estimular, o Estado estimular a prática do aborto, justificar a prática do aborto, fechar os olhos para a prática do aborto e ainda ensinar formas de aborto seguras, da mesma forma como ensinam formas ditas seguras de aplicação de injeção para os drogados, para os usuários de drogas injetáveis em especial. Evidentemente podemos imaginar o que vai sair daí. Pode ser até que saiam daí orientações para procurar não esta ou aquela parteira, mas esta ou aquela clínica, embora seja uma clínica clandestina. Orientação para não ir a uma clínica clandestina, mas dependendo da fase da gravidez, tomar um remédio ilegal, como o famigerado Citotec que circula por aí, por parte de agentes de saúde pública do governo a título de redução de danos. Isso é uma aberração. Mais uma aberração e mais uma atividade contra a vida em preparação, em gestação pelo governo brasileiro. Lembram-se do que dizia a senhora Dilma Rousseff, quando fez o acordo e o compromisso com os cristãos de não tomar iniciativas que visassem o aborto no país? Não tomaria essas iniciativas, mas tem tomado todas as outras iniciativas com mão de gato, como dizia a minha avó, exatamente para torpedear, exatamente para negar nas sombras a sua promessa e o seu compromisso de então. E o maior exemplo é a designação da senhora Eleonora Mennicucci como secretária especial de políticas para as mulheres. É essa senhora, com a estrutura do Ministério da Saúde, que não é a secretaria dela, mas é um ministério conivente com essas coisas, que está a trabalhar para, paralelamente, contornar a lei, flanquear a lei e impor políticas de aborto no país. Começa com o aborto, depois vem a eutanásia.
as iniciativas de eutanásia previstas no anteprojeto do Código Penal. Na Holanda, há uma lei de eutanásia já em vigor há tanto tempo. A situação é tão grave que os idosos estão fugindo da Holanda para não sofrerem eutanásia por parte de suas famílias. Porque lá até as famílias podem determinar a eutanásia dos idosos se não apresentarem condições de lidar com um quadro de doença que possa ser irreversível. O noticiário do jornal Deutsche Welle, da Alemanha, e nós vamos mostrar um link para que não digam que é teoria da conspiração que estamos inventando, nos diz que a cidade alemã de Bocholt, perto da fronteira com a Holanda, virou um santuário dos idosos que estão fugindo com medo de ser mortos pelas próprias famílias, com base na lei de eutanásia. Já foram praticados 7.000 casos de eutanásia e 41% desses casos foi por decisão não da pessoa, mas da família. E em 14% desses casos as vítimas eram plenamente conscientes e capazes de responder até por um crime se praticassem um crime perante a lei holandesa. E não queriam morrer, no entanto foram submetidas ao homicídio chamado edulcoradamente de eutanásia ao abrigo das leis holandesas. E é isso que querem para o Brasil também. São etapas do mesmo processo. Lembrando sempre, para terminar, aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não tem de olhar a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.